Bom dia, pessoal do sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora André de Matemática. E aí, vamos para mais uma atividade da apostila Trilhas na Semana? Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Mais uma atividade não, é a última atividade da apostila Trilhas aqui de 2020. A gente vai fazer aquela duplinha de atividades, que nem geralmente a gente faz, e a gente vai ver a atividade 21, que fala um pouquinho sobre contas de divisão, que está na página 126 e 127, e também a atividade 28, que fala de problemas que utilizam essas contas de divisão, que está na página 134 e 135. Esse é um daqueles slides que eu recebi uma ajudinha da minha esposa, então ele está muito melhor explicado do que eu costumo fazer para vocês. E aí, vamos lá dar uma conferida? Vamos começar nossa aula relembrando rapidinho o conceito de divisão, que a gente já viu antes. Quando eu falo que eu vou dividir alguma coisa, isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar uma coisa que antes estava inteirinha, toda certinha, e vou quebrar ela em pequenos pedacinhos, e todos esses pedacinhos vão ter o mesmo tamanho. Então, quando eu pego um número lá inteiro e divido ele, vou repartir ele em partes iguais, todas essas partezinhas menores, elas vão ter que ter o mesmo valor. E na operação de divisão, que é a conta, a gente tem certos elementos ali, certos termos que a gente chama, que é importante a gente conhecer e saber o que eles significam. Então aqui vamos conhecer os termos da divisão e para isso a gente vai utilizar a seguinte operação de exemplo: 537 dividido por 8. Então vamos ver o que é cada coisa lá na conta de divisão. Primeira coisa, 537. O que é esse número? O nome dele é dividendo. E ele é exatamente o número que eu vou dividir. Ou seja, ele é aquela parte inteirinha que existe antes de eu quebrar ele. Então, ele é o número que vai ser dividido. Depois eu tenho o 8, que é o divisor. É em quantas partezinhas que eu vou quebrar aquele número. Ou seja, é quantas partes que eu vou dividir aquele número maior. E aí, realizando a conta, eu tenho mais dois elementos importantes. Eu tenho o quociente, que é o resultado dessa divisão, ou seja, vai ser o tamanho de cada grupinho. E eu também tenho o resto, que é o que sobra depois que eu realizei a operação de divisão. Ou seja, se o resto for zero, a divisão deu toda certinha lá, não sobrou nada fora dos grupinhos. Só que se eu tenho um resto da divisão, quer dizer que aquele resto lá ele não se encaixou em um grupinho. E lembra, divisão forma grupos iguais. Se eu não tenho como formar um novo grupo igual, de mesmo valor, isso quer dizer que a minha conta vai dar resto. Então, entender o que são esses termos da operação de divisão é muito importante para tentar entender a conta em si, ok? Vamos ver melhor, então, como que a gente realiza a conta de divisão. Vamos ver ela com mais detalhes. Aqui a gente vai usar a ideia de caber. Então, a gente vai tentar descobrir quantas vezes um número cabe dentro de um número maior. No nosso exemplo, a gente vai tentar descobrir quantas vezes o 8 cabe dentro do 537. E aí, conforme a gente vai fazendo a conta de divisão e chegando lá no quociente, na nossa resposta, a gente também vai descobrir se isso vai gerar um resto, se vai sobrar alguma coisa lá, ou então você vai dar uma divisão exata onde o resto seja zero. Então vamos ver passo a passo como a gente faz. A gente tem lá a operação 537 dividido por 8 e a gente vai olhar esse primeiro número, aqui no nosso caso o 5. E que a gente vai ter que saber se esse número vai conseguir realizar a divisão com o divisor, com o 8. Então, o 5, será que ele vai conseguir realizar a divisão com o 8? Eu só consigo fazer essa operação de divisão se o dividendo, no nosso caso 5, for maior que o divisor ou então igual. Então, o 5, ele é maior ou igual ao 8? Não, ele é menor. Então, ele sozinho não consegue fazer essa operação de divisão. E o que a gente vai ter que fazer então? A gente vai ter que pedir uma ajuda. Então, eu não vou usar só o 5, eu vou usar uma duplinha. Eu vou usar aqui o 5 e também o 3. Então, eu vou usar o 53. Se eu olhar nessa perspectiva do 53, o 53 ele consegue dividir o 8? Sim, ele consegue, ele é maior. Então, é exatamente esse 53 que eu vou tentar descobrir quantos 8 tem lá dentro dele. E como que eu vou fazer isso? Eu vou consultar a tabuada do meu divisor.
Então, aqui eu vou consultar a tabuada do 8 para tentar descobrir se dentro dessa tabuada tem o próprio número 53, e se caso não tiver, que é aqui no nosso caso que não tem, eu vou ter que descobrir o número que mais se aproxima dele, mas sem passar. Tem que ser um número antes, então tem que achar um número que se aproxima do 53, mas que não passe do 53. Então, analisando lá a tabuada do 8, eu descobri que 6 vezes 8, 48, é o número que mais chega perto do 53. Esse número 6, que está lá na tabuada do 8, é exatamente a minha primeira parte da resposta, o meu primeiro resultado. E é ele que eu vou pôr lá no lugar do quociente. Então a gente começa assim a operação de divisão, e aí nos próximos slides a gente continua vendo como que a gente realiza os próximos passos, ok? Então vamos continuar nossa conta. A gente tinha usado o 6, esse 6 ficou lá no quociente, a nossa primeira parte do resultado, porque ele ia dar uma resposta lá sendo 48. E esse 48 é o que chegava mais perto do 53. O que a gente faz agora? A gente vai ter que descobrir quanto falta do 48 até chegar no 53. Então a gente vai fazer uma conta de menos. 53 menos 48, faltou 5. Então esse número aqui, o 5, eu vou colocar ele embaixo do 53. E vou repetir o mesmo processo que a gente fez lá no começo da conta. O 5, ele consegue dividir o 8? Não. Por quê? Porque ele é menor. Lembra que para dividir, eu preciso que o número seja ou maior ou igual. O que eu vou fazer então? Aqui a gente vai lembrar um pouquinho lá do Fundamental 1, que o professor ou a professora, eles falavam que o número caía. Então eu vou precisar de uma ajuda. Lembra que a gente só usou o 53? Tem o 7 ali na reserva. Esse 7 é o momento que ele vai cair para ajudar o número 5. Então, com essa ajuda, o 5 agora ele vai virar 57. E o 57, ele consegue ser divisível por 8? Vai dar para dividir? Vai. Por quê? Porque ele é maior. Então, vou realizar o mesmo processo. Vou procurar na tabuada do 8 o 57, ou então o que chega mais perto dele, mas sem passar. Na tabuada do 8, o que chega mais perto do 57 é o 56, que é o 7 vezes 8. Então, esse número que eu descobri, o 7 lá na tabuada, é o número que vai entrar lá no quociente, é a minha segunda parte do resultado. E agora eu preciso descobrir o quanto falta. Então, do 56 para chegar no 57, quanto falta? 57 menos 56, falta 1. Então, esse 1 eu coloco embaixo do 57. Mesmo processo. O 1 dá para dividir por 8? Não, não dá. Só que dessa vez eu não tenho mais nenhum número para me ajudar. E como eu não tenho mais nenhum número para me ajudar, não tem mais nada para cair, então a minha conta termina aqui. Então, o que eu descobri aqui nessa conta de dividir? Que eu tenho 67 números 8 que cabem dentro do 537. Só que vai sobrar um númerozinho fora. Então, esse 67 é a minha resposta, é o meu quociente, e aquele 1 que sobrou vai ser o meu resto. Essa atividade aqui, ela, tanto essa quanto a 28, né, elas usam muito o conceito de resto. Então, a gente vai ver como esse resto também é importante numa conta de divisão, ok? Vamos ver então um exemplo utilizando essa divisão que a gente acabou de aprender. Eu tenho lá o dono de um mercadinho e ele quer distribuir igualmente 60 laranjas em 8 caixas. O que eu quero saber? Eu quero saber quantas laranjas vão ser colocadas em cada caixa e quantas laranjas vão ficar de fora dessas caixas. Então vamos montar nossa conta. Eu tenho 60 laranjas no total e eu vou dividir elas em 8 caixas. Então 60 dividido por 8. E vamos começar o nosso processo de resolução da conta de divisão. Então, vou olhar o primeiro número, aqui o nosso 6, para saber se eu vou conseguir fazer a conta de divisão com o 8.
E quando é que eu vou poder fazer essa conta? Quando o número for maior ou igual a 8. O 6 é maior que 8? Não. É igual a 8? Também não. Então, o 6 ele vai ser menor que 8, não vai conseguir fazer a divisão. O que eu tinha que fazer, então, nesse caso? Eu ia ter que pedir uma ajudinha. Eu vou ter que pegar uma duplinha aí. Então, ao invés de eu pegar só o 6, eu vou pegar o 60. O 60, eu consigo fazer a divisão com 8? Ah, o 60 eu consigo. Ele é bem maior que o 8. Então, eu vou utilizar o 60 para descobrir quantas vezes o 8 cabe dentro do 60. Como que eu faço isso? Vou consultar, lembra que a gente vai consultar a tabuada do 8 para descobrir um número que chega mais próximo de 60. Lembra que não pode passar. E aí eu descobri lá que o 7 vezes 8 vai dar 56, que é o mais próximo de 60 que tem. Então eu vou utilizar o número 7, então esse 7 vai lá para a parte do quociente da resposta. E agora eu preciso descobrir quanto falta para chegar, ou seja, quanto falta para o 56 chegar no 60. Vou fazer uma conta de menos. 60 menos 56 deu 4. Esse 4 eu vou colocar embaixo do 60. E aí eu vou repetir todo o processo do começo. O 4 vai dar para fazer a divisão com 8? Não, o 4 não vai dar porque ele é menor. E aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pedir uma ajudinha. Só que, presta atenção, tem algum tipo de número aí que vai poder ajudar, que vai poder cair? Não, eu já utilizei o 60. Não tem nada para cair, não tem nada para ajudar. Então, nesse caso, a nossa conta termina aqui e esse 4 vai acabar virando o nosso resto. Então, vamos agora colocar isso na forma de resposta do problema. Então, o que eu vou descobrir? Que eu vou colocar 7 laranjas em cada caixa e 4 dessas laranjas vão ficar de fora. Então, não só realizar a conta é uma coisa importante, como dar um sentido para esses resultados, colocar uma resposta que faça relações com o problema, também é uma coisa importante, ok? Agora que a gente já viu a conta de divisão direitinho e um problema usando ela como exemplo, vamos partir para os exercícios. A gente vai para o exercício 1, lá da página 127. Ele traz para a gente um probleminha muito parecido com o que a gente viu. A gente vai ter que distribuir igualmente 30 lápis em 4 estojos. E o que ele quer saber? Ele quer saber quantos lápis vão ser colocados em cada estojo e também quer saber quantos lápis vão ficar de fora do estojo. Então, aqui a gente vai fazer aquela continha de divisão para tentar descobrir o quociente, o resultado, e também o resto, que é o quanto sobra. A letra A desse exercício, ele traz para a gente duas tabelinhas e ele quer que a gente complete essas tabelinhas. Então, a gente vai fazer várias contas de divisão para tentar ver o que está acontecendo, tanto com o quociente quanto com o resto. Então, vocês vão fazer todas essas contas aí de divisão que estão faltando. Então, 31 dividido por 4, 32 dividido por 4, 33 dividido por 4, e assim vai, sempre colocando o quociente, que é a nossa resposta, e o resto, que é o que sobra. Já na letra B, eles querem que vocês façam uma análise dos restos. A gente viu no exercício de cima como seria os restos utilizando o divisor 4. Ele quer saber se vai acontecer a mesma coisa ou o que está acontecendo com os restos do divisor 6. Então, o que a gente vai fazer? Não precisa fazer muitas contas. Eu vou colocar aqui alguns números só para vocês perceberem o que está acontecendo com o resto. Então, vocês vão pegar esses mesmos dividendos aí, o 30, o 31, 32 e assim vai, e vão fazer uma divisão, só que agora por 6. Então, faça uma divisão do 30 até o 38, sempre por 6. E presta atenção no resto. O que está acontecendo com o resto agora na divisão por 6? O que vocês acham, então, com essas informações todas? O que vocês acham que acontece com o resto
de qualquer divisor e por que que isso acontece, ok? Coloca aí, pensa aí e coloca aqui, ó, tá bom? Agora a gente vai começar a analisar os exercícios da atividade 28. Nesse exercício, que fala um pouco de problemas, a gente vai analisar bem detalhadamente o que acontece com o resto. Então, a gente tem três tipos de situação. A gente vai ter a situação onde o resto vai ser importante, onde o resto ele não vai ser importante, e uma situação onde o resto vai mudar a minha resposta. Então, vamos começar aqui. A gente primeiro vai ver uma divisão onde o resto ele não é importante, ele não vai influenciar a minha resposta do problema. Então, a gente está lidando ao mesmo tempo com uma operação de divisão e também com a interpretação de um problema. Então, vamos ver. Aqui no nosso exemplo, o Gabriel comprou 25 camisetas e resolveu dividir elas entre 4 amigos. Cada um desses amigos vai ter que receber exatamente a mesma quantidade de camisetas. Quantas camisetas será que cada um vai receber? Então vamos fazer lá o processo da continha de divisão para tentar interpretar esse problema e descobrir a resposta. Então a gente tem 25 camisetas no total, dividido entre 4 pessoas. Então 25 dividido por 4. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o primeiro número, o número 2. Ele dá para dividir por 4? Não, ele é menor, então ele não dá para dividir por 4. Eu vou precisar pegar uma duplinha, vou precisar de uma ajuda. Então, ao invés de ser só o número 2, eu vou pegar o 25. 25 dá para dividir por 4? Dá, ele é um número maior. Então, vou lá na tabuada do 4 e procurar o próprio 25 ou então um número que chega perto dele, mas sem passar. Então, lá na tabuada do 4, eu tenho o 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. Então, esse 6 é a minha resposta. Ela vai lá para o quociente. E agora eu preciso descobrir o quanto falta para chegar. Lembra? 6 vezes 4, 24. Só que eu estou analisando o número 25. Quanto falta para eu sair do 24 e chegar no 25? 25 menos 24 deu 1. Esse 1 eu vou colocar embaixo do 25. E aí a gente faz a mesma análise. 1 dá para dividir por 4? Não, ele é menor. Tem algum número lá em cima que possa me ajudar, que possa cair? Não, não tem. Eu já usei o 25, não tem mais nada que possa me ajudar, não tem mais nada para cair. Então a minha conta termina aqui. Então vamos agora analisar esse resultado. O que quer dizer? 6, que é o quociente, que é o resultado, isso quer dizer que cada um dos meus amigos vai receber 6 camisetas. Ah, mas e aquele um? Aquele um é a camiseta que sobrou, que não vai dar para eu dar uma. Eu não vou pegar uma camiseta e cortar ela toda para distribuir um pedaço para cada um dos amigos. Então, nesse caso aqui, o resto, esse sobrou um, ele não vai alterar a minha resposta. A minha resposta vai ser que o Gabriel ele vai dar 6 camisas para 4 amigos. Aquela que sobrou vai ficar para o Gabriel, ele vai dar para uma outra pessoa completamente diferente, ele vai decidir o que vai fazer. Então, aqui, no nosso caso, o resto em relação ao problema, ele não vai ser importante. O importante aqui, nesse tipo de problema, vai ser o quociente, o 6, ok? Vamos ver agora um outro tipo de problema com um outro contexto do resto. Dessa vez, o meu resto ele vai ser sim muito importante. Por quê? Porque eu vou ter que dividir ele em pedaços ainda menores do que uma unidade, ou seja, eu vou ver um pouquinho de número decimal, número com vírgula. Então vamos acompanhar aqui para gente, para quem não sabe ainda aprender e para quem já sabe relembrar um pouco. Vamos ver o exemplo. Eu tenho a Mariana, que ela vai gastar R$ 76. Olha lá, dinheiro, reais, dinheiro usa centavos, o número depois da vírgula. E ela comprou 5 capinhas de celulares.
Todas essas capinhas têm o mesmo preço, tudo igualzinho. Eu quero descobrir qual foi o preço de cada uma dessas capinhas. Então, eu tenho o total, sei que ela comprou 5 capinhas e quero descobrir o preço de uma só. Então, vamos montar a conta lá. 76 dividido por 5. 76 total, 5 é quantas capinhas ela comprou. O que eu vou fazer? Vamos lá, passo a passo. Olha o número 7. O 7 dá para dividir por 5? Olha só que legal, dessa vez dá. O 7 é maior, ele não vai precisar de ajuda. Então, o 7 ele consegue ser divisível por 5. Mas eu vou continuar com o mesmo processo. Lá na tabuada do 5, tem um número 7? Não, não tem. Mas então, qual que é o número que chega mais próximo do 7 sem passar? Ah, é o 5 vezes 1. 5 vezes 1 dá 5. Então, esse 1 eu coloco no meu quociente, que é a primeira parte da resposta, e agora eu preciso descobrir o quanto falta para chegar. Do 5 até chegar no 7, ou seja, 7 menos 5, quanto falta? Ah, falta um 2. Então, esse 2 eu coloco embaixo do 7. E aí a gente vai começar todo aquele mesmo processo. Vou comparar o 2 com o 5 para saber se vai dar para dividir. E aí a gente vê agora no próximo slide, tá bom? Então vamos continuar a nossa conta. Estava comparando lá o 2 com o 5. O 2 vai dar para dividir por 5? Não, ele é menor. Ele vai precisar de uma ajudinha. Lembra que eu só usei o 7. Tem o 6 lá sobrando. O que vai acontecer agora? O 6 vai cair. O 6 vai ajudar aquele número 2. Então, o 6 eu vou colocar lá do ladinho do 2 e vai formar o 26. 26 dá para dividir por 5? Dá, ele é um número maior. Então, vou de novo. Procuro lá na tabuada do 5 se tem o número 26, ou então procuro o que chega mais próximo do 26 sem passar. Deixa eu ver lá. 5 vezes 5 vai dar 25. É o que mais chega perto. Então, esse 5 da minha procura lá na tabuada, eu ponho lá no quociente, é a minha segunda parte da resposta. E agora eu vou precisar descobrir a diferença de um até chegar no outro. Então, do 25 até chegar no 26, falta 1. Então, esse 1 eu coloco embaixo do 26. E aí é aqui que vai ter a enorme diferença das contas. Tá vendo? 1 não dá para dividir por 5. Beleza. Não tem mais nenhum número para cair, nem para ajudar. Beleza. Ah, então acabou a conta. Nesse caso, não acabou, não. A gente vai continuar essa conta. Lembra que eu falei? Dinheiro, ou medida também, eles vão usar números depois da vírgula, números quebradinhos. Eles vão usar pedaços menores que um inteiro. Então, no nosso caso aqui, nesse problema específico que usa dinheiro, a minha conta não acabou. Ela não pode terminar com o resto. Eu vou ter que continuar ela. E aí no próximo slide a gente vai ver como a gente faz isso, ok? Puxa vida, e agora? Eu pensei que a conta já tinha terminado, mas aí o professor falou que não pode, conta com dinheiro tem que ir até uma divisão exata, tem que ter resto zero, não pode ter resto um, mas a minha deu resto um. O que eu vou fazer? Vamos continuar analisando. O número um, ele não consegue fazer a divisão com o 5 porque ele é menor. Além disso, não tem nenhum outro número lá que possa me ajudar e nem número para cair. O que eu vou fazer? É nesse caso, onde não tem mais nada para cair, não tem nada para ajudar, e eu ainda tenho o resto na conta, que a vírgula vai aparecer. Toda vez que eu colocar uma vírgula lá no quociente na minha resposta, eu vou ter direito a pegar emprestado um número zero. Esse número zero que eu peguei emprestado, ele vai do ladinho do resto. Então, aquele número um, agora ele vai virar 10. E o 10, por ser maior que o 5, consegue realizar a divisão. Então, agora eu consigo continuar minha conta. Eu vou fazer o mesmo processo. Vou usar lá a tabuada do 5 e tentar procurar um número que seja mais próximo de 10, ou seja, o próprio 10.
E olha só que legal, lá na tabuada do 5, eu tenho mesmo o número 10, não tenho nada que ir atrás do número próximo, eu tenho o número 10. O 5 vezes 2 dá 10. Então, mesma coisa, o 2 vai lá para o quociente e eu vou tentar agora descobrir o quanto falta para chegar. Do 10 até chegar no 10, 0. Então, aqui eu consegui terminar a minha conta sem sobrar nada, deu uma divisão exata, e agora eu só preciso colocar a resposta. E é nessa resposta que eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Ah, professor, então eu descobri que a Mariana comprou lá um monte de capinha de celular e ela pagou por cada capinha R$ 15,02. Não, não, não. Não é R$ 15,02. Quando a gente fala de dinheiro ou então de medida, esse primeiro número que está depois da vírgula, ele vai representar uma dezena. Então, não é R$ 15,02, é R$ 15,20. Se eu quisesse, assim, escrever o R$ 15,02, eu teria que ter o número 15,02. E não é isso que eu tenho aqui. Eu tenho 15,2. Então, esse vírgula 2 representa duas dezenas, ou então 20 centavos. Vai acontecer o mesmo processo quando eu utilizar medidas também. Então, quando for problemas que envolvem dinheiro ou problemas que envolvem medida, eu preciso fazer a conta até o fim, até não sobrar nada de resto. E vai ser uma conta que vai acabar me dando um número decimal lá, um número com vírgula. Só não vai me esquecer. Primeiro número depois da vírgula é na casa das dezenas, ok? Vamos ver então a nossa terceira utilização do resto, que é quando o resto ele vai alterar o resultado da minha conta. Ou seja, através da interpretação desse resto, a relação que ele tem com o problema, que eu vou ter que mudar a resposta da minha conta. Então vamos ver aqui o exemplo. A Joana, ela tem 52 revistas e ela quer dar uma organizada nessa coleção de revistas dela. Ela vai colocar essas revistas dentro de algumas caixas. Só que dentro de cada caixa só cabe 8 revistas. Quero descobrir quantas caixas a Joana vai ter que comprar para guardar todas essas revistas que ela tem. Então, vamos lá montar a continha. Ela tem 52 revistas no total, dividido em 8 revistas por caixa. Então, 52 dividido por 8. Então, vamos no nosso processo. Vou olhar o primeiro número para ver se ele vai ser divisível por 8. O 5 é divisível por 8? Não, não dá. Ele é menor. O que eu vou ter que fazer, então? Pegar uma ajudinha ali do lado, pegar uma duplinha. Vai ficar 52. 52, ele consegue fazer a conta de divisão com 8? Consegue, ele é maior. Então, eu posso usar assim o 52. Então, vamos lá. Procurar na tabuada do 8 o número que dá 52, ou então que chega perto dele, mas sem passar. Então, 52 não tem, né? Mas tem um número pertinho, o 6 vezes 8, que vai dar 48. Então, vou utilizar esse. Pego o número 6, do 6 vezes 8, e coloco ele lá no quociente, que é a minha respostinha da conta. O que eu vou fazer agora? Vou ter que descobrir o quanto falta para chegar. Então, eu preciso descobrir quanto falta do 48 até o 52. Então, vou fazer uma conta de menos. 52 tira 48, dá 4. Então, falta 4. Então, agora vamos para a interpretação desse problema. Diferente do problema passado, eu não preciso continuar, porque esse resto aqui ele não está nem na forma de dinheiro, nem na forma de medida. Só que vamos pensar, ela quer guardar todas as revistas dela. Se ela comprar 6 caixas, que é a nossa resposta, ela não vai conseguir fazer isso, porque vai ficar 4 revistas de fora. Então, o que a Joana vai ter que fazer? Ela vai ter que comprar uma caixa a mais para conseguir guardar tudo, mesmo que sobre um espacinho. Então, no nosso caso, esse 4 que está aí de resto, ele vai mudar a minha resposta, o meu quociente. Então, para a Joana conseguir guardar
todas as revistas dela, ela não vai precisar de 6 caixas, mas sim ela vai precisar de 7 caixas. Então ela vai lá, compra 7 caixas e a última caixinha ainda fica com um espacinho sobrando. Então percebam que aqui o resto ele pode alterar a resposta que a gente tem de um problema. Só que esse processo de alteração vai muito relacionado à interpretação da situação que está no problema. Por isso que é importante a gente ter um pouquinho afiado aí o processo de interpretar problema que a gente viu na aula passada, ok? Então, agora que a gente viu a utilização dos restos do problema, vamos então para os exercícios, que estão lá na página 134. A gente aqui tem o exercício 1, com 3 tipos de problemas. Tem o Juliano, gastou R$ 38 na compra de 4 cadernos. Eu tenho o Juliano também, que colou 38 figurinhas em um álbum que cada página cabe em 4 figurinhas. Eu continuo tendo o Juliano, que vai distribuir 38 figurinhas para 4 amigos. Então eu tenho aí 3 problemas. E cada um desses problemas, ele vai utilizar o resto num contexto diferente, que nem a gente viu agora nos exemplos. Então, presta muita atenção aqui quando você estiver resolvendo os problemas, no que está acontecendo com a resposta e também no que está acontecendo com o resto. Tenta identificar aí qual que é o problema em que o resto não importa, qual que é o problema em que eu vou ter que continuar a conta para dar resto zero. Lembra que isso tem a ver com medida ou com dinheiro. E qual que é o problema em que o resto vai mudar a minha resposta. Então, resolvam aí os problemas conforme a gente viu no exemplo, prestando bastante atenção lá no enunciado do exercício para identificar qual que é e também nas respostas, principalmente no resto dessa resolução aí que você fizer dos problemas, ok? Então vamos para o exercício 2. O exercício 2 ele vai pedir exatamente o que eu acabei de orientar a vocês no exercício 1. Ele quer saber quais são os problemas que vão aplicar o resto de uma determinada forma. Ou seja, ele quer descobrir qual que é o problema que eu posso descartar o resto, que ele não vai fazer lá muita diferença para a minha resposta. Qual que é o problema que eu não vou poder parar a conta, que eu vou ter que usar um número com vírgula lá, onde o resto vai ser dividido em partes menores, por isso que tem a vírgula. E ele também quer saber qual que é o problema que o resto vai ter que mudar a minha resposta, ou seja, o resto ele vai influenciar a minha resposta. Então, faça a comparação aí com o exercício 1, com os exercícios que vocês resolveram, para conseguir identificar aí qual o problema no exercício 2, ok? E assim a gente termina a atividade da semana. E não só a atividade da semana, a gente termina por enquanto a utilização da apostila Trilhas aqui em 2020. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho melhor sobre o algoritmo, né, a continha da divisão, como que a gente usa ela em problemas também, e o quanto isso está presente no nosso dia a dia. Se você ainda assim tiver algum tipo de dúvida sobre a atividade, não esquece de me mandar mensagem, tá? E a última mensagem que eu deixo para vocês esse ano. Eu queria agradecer muito todos os alunos do sexto A por estarem em parceria comigo, aqui aprendendo matemática junto. A gente está descobrindo coisas novas juntos, né? Construindo juntos. E agradecer vocês toda a paciência que vocês tiveram comigo, me mandando sugestões de aula, me dando os feedbacks, né, das aulas para saber se estava bom, se estava ruim, o que, que eu podia fazer, o que, que eu não podia, o que, que ia ser melhor, o que, que ia ser pior. Então, eu queria muito agradecer vocês por esse apoio que vocês me deram. E a minha intenção ao ensinar aqui um pouquinho de matemática para a gente é fazer com que a gente perca um pouco do medo da matemática. A matemática não é uma matéria assustadora, que nem aparenta ser, ou então que muitas pessoas acham que é. A matemática é esse processo da gente investigar, da gente ver se está dando certo, se está dando errado, de tentar de novo, de errar sim, errar faz parte da matemática e é muito importante a gente errar também. Quando a gente erra, a gente vai descobrindo o que está acontecendo com a conta. E essa que é a grande habilidade da matemática. A gente vai investigar, vai dar uma de detetive. E
a intenção é sempre que vocês percam um pouco do medo dela. A matemática é uma matéria muito legal, a gente usa ela muito no nosso dia a dia, e a gente tem que dar uma oportunidade para ela, para ver que ela não é tão assustadora assim. Então, novamente, muito obrigado para todos vocês. Eu espero que vocês tenham um ótimo descanso, bem merecido depois de um ano tão maluco aí, com um monte de coisa acontecendo. E também com bastante atividade. A gente não viu as duas apostilas inteiras, mesmo porque tinha atividade para Dedel, mas a gente viu muita coisa nova, a gente aprendeu muita coisa nova e aprendeu isso juntos. A gente não foi só lá, fez a conta, deu o resultado e acabou. Não, a gente aprendeu como que se faz, aprendeu como funciona, aprendeu o que está acontecendo ali na conta. E eu acho que essa que é a parte importante. Então, eu espero que vocês fiquem bem, tenham um ótimo final de ano, um bom descanso. Se cuidem, cuidem da família de vocês. Novamente, muito, 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 muito obrigado por serem meus parceiros aqui nas aulas de matemática. O- Não tenho nem como agradecer. Estou muito feliz de ser aí o professor de vocês durante esse período do sexto ano. Então, fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço para todo mundo. Logo, logo a gente se vê. Estou com saudades de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.